Um bom dia a todos e a todas. Senhor senador João... não, se der certo, vai. João Capiberibe, demais senadores presentes, particularmente o senador Randolfo, que é proponente desse requerimento de audiência, e demais, vamos dizer assim, companheiros e companheiras de mesa. Eu peço desculpa por ter chegado atrasado, porque o agente público, às vezes, é atropelado por sindicâncias, pares e outras coisas mais, então eu estava sub júdice até me liberar para chegar aqui. Eu julgo muito importante que esse tema seja debatido, redebatido, quantas vezes forem necessárias, porque o lapso de tempo dos acontecimentos até a nossa recuperação na memória, ou resgate, ou reconstrução, como queiram, é um tempo muito largo. E isso depende de pesquisas não só acadêmicas, como o Fábio aqui citou, né? Mas também de memórias das vítimas, dos familiares das vítimas, dos observadores do tempo, não precisa ser vítima para poder ter conhecimento dos fatos, né? Ou testemunhas. E ainda assim, eu acho que ainda vai faltar muito esclarecimento sobre o fato, porque o tempo da ditadura é um tempo muito largo, é um tempo de 21 anos, e se nós alargarmos como alarga a Lei 9.140 para o período de transição, que é 85, 88, e que retroage de 61 a 64, só nesse período aí já vão quase 30 anos. E se, por acaso, nós formos mais generosos na recuperação, como é a lei da anistia e a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, nós teremos um interregno de 1946 a 88. Então, é um tempo muito largo que nós devemos fazer exercício de memória, de pesquisa e tudo. Sobre o objeto em si, eu sou daqueles que, pela idade, né, e acho que aqui na mesa, talvez o Fábio, que seja o mais novo, não viveu o golpe militar. Você viveu, né? Muito pequena. Mas nós vivemos o golpe militar. Na verdade, nós vivemos a tentativa de golpe de 1961, quando houve a renúncia do presidente eleito democraticamente, Jânio Quadros, e quando os militares, exatamente os militares golpistas que tinham já um passivo de tentativas anteriores, você entendeu? De inviabilizar os processos democráticos, eles tentaram impedir a posse do presidente João Goulart, que era o vice-presidente eleito. Eu vou eleito em votação separada, é bom que se diga, né? Com votos próprios, não por uma delegação decorrente de constar numa chapa, mesmo porque as chapas não eram como são hoje, presidente e vice juntas. E aqueles golpistas, nós vivemos aquela experiência, e quando o engenheiro Leonel Brizola teve um papel fundamental na resistência civil ao golpe, e alguns generais, inclusive o general comandante do Terceiro Exército, foi importantíssimo quando ele aceitou apoiar a resistência no Sul contra a tentativa de golpe de 61. E já naquela época, eu morava em Minas Gerais, eu sou mineiro e morava em Belo Horizonte, aí naquela época nós já víamos como foi ampla a participação não só de agentes do Estado civis, mas também agentes do Estado militares. E quando se consumou o golpe, em 1964, esta configuração de uma aliança civil-militar já estava dada. Então, essa caracterização da ditadura que pós-golpe se instala como civil-militar, ela é apropriada. Embora eu, por economia e por identificar o inimigo principal, eu prefiro ditadura militar. Por razões de que o combate se deu com quem tinha arma na mão. E quem impôs ao Congresso Nacional, entendeu, as alternativas extraconstitucionais. É bom que se diga que os golpistas civis
liderados aqui no Congresso Nacional, inclusive nesse Senado da República, por Auro Moro Andrade, você entendeu? E na Câmara, por Arthur Mazzilli, você entendeu? Eles acharam que o golpe, declarando a vacância do cargo da presidência da República, do senhor presidente da República, João Goulart, não obstante ele estar no território nacional e não ter apresentado renúncia, você entendeu? Eles empossaram o senhor Mazzilli como presidente da República. Na verdade, as conspirações pró-golpe eram múltiplas e alguns achavam que tinham poder e não tinham poder nenhum. Quando aqui baixou os generais golpistas, comandado por Costa Silva, e é por isso que depois ele vai ser presidente, por essas e outras razões, o presidente aspas, ditador real, os senadores golpistas aqui, inclusive o Mazzilli, eles foram colocados no seu devido lugar. Assim, apossou-se uma junta e estabeleceu uma nova ordem de sucessão. Na verdade, quebrou-se a sucessão constitucional, quebrou-se a Constituição e estabeleceu-se um poder, aspas, revolucionário. Dito isso, então, desde então, os abusos são, primeiro, o golpe. Segundo, a violação da Constituição. Terceiro, você derrogar toda a vontade popular. E quarto, você estabelecer uma dinâmica de governança que era de cima para baixo e que não aceitava que nenhum Congresso Nacional contrapusesse. É bom que se diga, ainda que tenha preservado o Congresso Nacional. Ainda que tenha preservado o Congresso Nacional, mas mutilado por cassações, né, por pressões e depois, mais tarde, por imposição de uma Constituição, você entendeu? O primeiro ato institucionais e a sucessão de atos institucionais, e uma Constituição que era um ato de negociação, de pacto na transição de Castelo para Costa e Silva, aquela Constituição de 67, e que não vingou. E não vingou não porque eles tivessem contradições entre si, tinham, mas porque houve uma rebelião nas massas. Porque as ruas foram tomadas por manifestações populares que impediam que o pacto de elite fosse consolidado. Então, dito isso, essa coisa de abuso começa de cima. E é natural que isso, diz um político brasileiro, que eu já não me lembro o nome, mas ele é conhecido, de que ele temia mais da ditadura, não era o ditador de plantão do Palácio Planalto, mas era o guardinha da esquina, porque ele se arvorava e assumia, se empoderava enquanto agente arbitrário. E aí começava a cometer todas as arbitrariedades às quais ele poderia ter acesso ou ter possibilidade de fazê-lo. Pois bem, eu diria, e aí eu queria fazer algumas observações desse período que é menos estudado, e o doutor Cláudio Fonteles, ele, quando esteve, primeiro sempre esteve nessa trincheira da luta democrática, né? Ele próprio, perseguido político aqui na época da UNB, né? E esses dias eu editei um livro aí, lá para a Secretaria de Direitos Humanos, e fiz questão de citar o doutor Cláudio, porque é testemunha e vítima. E naquela ocasião, isso que eu queria falar, senador e senadores e companheiros e companheiras que estão aqui. A onda repressiva de 1964 foi a mais vasta, a mais ampla que aconteceu durante toda a ditadura militar. Ela não foi a mais letal, mas foi a mais ampla. E isto nem sempre, nós que trabalhamos com memória, verdade e justiça e com direitos humanos, às vezes nós estamos menosprezando o potencial destrutivo e de abuso e violações de direitos humanos cometido na época do golpe. E é por isso que, às vezes, a legislação de transição, seja as leis de anistia, seja as leis de reparação e reconhecimento de mortos desaparecidos, e inclusive até a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, não define exatamente o largo das vítimas, ditas vítimas. E aí, quando as instituições do Estado, que são das instituições de transição, se preparam para fazer reconhecimento, memória, ou estabelecer direitos, ou efetivar direitos, aí o arco da vítima não é
previamente determinado, aí você exclui a grande maioria dos perseguidos. Então, nós precisamos ter clareza disso. A grande maioria dos perseguidos políticos do Brasil não foram incluídos na lei da anistia. A grande maioria dos mortos desaparecidos não foram reconhecidos pela Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. E temos uma polêmica atual, se a Comissão Nacional da Verdade vai reconhecer as responsabilidades do Estado sobre a maioria daqueles que foram perseguidos, torturados, desalojados dos seus empregos, dos seus ensinos ou de suas escolas, e reconhecer as responsabilidades do Estado e lhes ortogar ou lhes reconhecer os direitos da justiça de transição. Por que eu estou centrando nisso, senador Capiberibe? Porque, literalmente, eu vou falar por mim, eu faço autocrítica aqui, porque eu lutei, sou familiar de mortos desaparecidos, sou cunhado de Yuri e Alex Xavier, esposo da Yara, que alguns, quase todos conhecem, que nesse momento está lá em Ribeirão Preto, acompanhando a autópsia e o laudo, não é autópsia, é necrópsia, e os autos jurisdicionais do Arnaldo Cardoso Rocha, companheiro que militou comigo no PCB, depois na LN, e que foi assassinado em 1973. Quando o laudo estiver pronto, nós vamos ver como os teatrinhos da memória escrita pela ditadura e pelo DOI-CODE vão ser desmanchados, você entendeu? Como alguns deles já o foram em trabalhos do Cláudio Fonteles. Adianto, meu tempo, como é que está, senhor? Tá, tudo bem. Porque eu estou vendo que o senhor está me olhando assim de um olhar meio... E aqui nós... Estamos atentos ao que o senhor está relatando. Então, veja bem, e em função disso, por que eu falei autocrítica? Porque eu sou da esquerda anterior ao golpe, e eu fiz uma grande autocrítica pós-golpe, que nós que éramos do partido e que fomos dissidentes, falamos assim, pode até nos golpear novamente, mas não sem resistência agora. Se vocês olharem todas as motivações das divisões da velha esquerda, em grande parte é o fato de que o golpe não teve uma resistência. Você entendeu? E, não obstante, o discurso da esquerda, você entendeu, era de que tinha resistência, que tinha esquema militar, que tinha capacidade de fazer guerrilha, tinha isso. Muitos de nós, ou se não quase todos que dividimos velhas organizações, é porque elas não foram coerentes com o seu discurso. É bom que se diga que eu diria que o mais coerente era o PCB, porque, na verdade, acreditava no esquema de resistência militar do Jango, e onde ele tinha influência, é bom que se diga. O PCB não era inocente nisso, não. Ele tinha influência no esquema militar, você entendeu? Mas a responsabilidade dele é maior porque ele tinha influência, entendeu? E não se preparou para a resistência. Então, e por que eu falo isso? Para chegar no ponto que eu acho que é o objeto principal da minha intervenção. É que nós aqui, que somos da velha guarda, provavelmente nós conhecemos dezenas, centenas, milhares de pessoas que foram expulsos dos seus trabalhos, perderam seus empregos, expulsos da escola pelo 477, como eu próprio fui, expulsos, perseguidos, torturados, presos, processados, indiciados em PM e as várias formas de perseguição. Pois bem, é verdade isso que nós conhecemos. E é verdade que nós lutamos para que essas pessoas tivessem direitos reconhecidos na justiça de transição. E é verdade que nós tivemos vitórias, porque aqui nós não podemos reconhecer as vitórias, desconhecer as vitórias. Mesmo a lei de anistia, que não me anistiou, eu estava preso, você entendeu? Eu continuei preso, depois eu fui solto por liberdade condicional. Enquanto durou a ditadura, eu fiquei sob o tacão da polícia e da justiça militar. Mas a gente não faz leitura da história pela leitura da sua participação individual, senão fica uma coisa parecendo que o indivíduo ele determina a história e não é bem assim. Muito menos um indivíduo que não estava no comando dos processos, né? Então, eu diria o seguinte, que todos esses direitos sobre os quais nós estamos, desde a lei 6683,
que a gente estava preso, mas houve um movimento popular pela anistia ampla, geral e restrita. A Lei 9.140, já no período do Fernando, eu já era deputado federal nessa época, entendeu? Lutei para que ela fosse ampliada, infelizmente não deu. Depois, agora, e as sucessivas leis que revisaram a 6683 e revisaram a 9.140, sempre no sentido de ampliar o escopo jurídico e a amplitude para abranger novos perseguidos. Pois bem, assim também na Lei 12.528, que cria a Comissão Nacional, também nós fizemos tentativa aqui no Congresso, né, de ampliar, também não foi aceito. Mas a verdade é que também a Comissão Nacional da Verdade tomou algumas diretrizes assim, de fixar a jurisprudência que ampliasse, ou pelo menos que o entendimento fosse mais amplo. E aí, algumas possibilidades de nós resgatarmos os excluídos das leis de transição estão hoje na Comissão Nacional da Verdade. E eu vou dar números agora. Mortos desaparecidos reconhecidos pelo Estado são 361 casos. Mortos e desaparecidos que hoje são levantados por nós, por uma comissão camponesa da verdade, só de camponeses, advogado de camponês e religiosos que trabalhavam no campo, nós trabalhávamos com a soma de 1.200. Indígenas, populações indígenas, entendeu? Que foram por agentes do Estado, e no caso dos indígenas, com muito maior clareza, sempre foi política de Estado a questão indígena brasileira. Inclusive, a gestão da política indígena quase sempre foi militarizada, quase sempre, na maior parte dos tempos, militarizada. Então, nós estamos trabalhando aí com cerca de uns 2.500, 3.000 indígenas assassinados pelo ditador. Então, eu estou falando, não é de 361 ou 400, entendeu? Mortos desaparecidos, que aqui tem um familiar de mortos desaparecidos, da Castro e Eliane. Entendeu? Tem lá em casa, nós conhecemos todas elas, essas famílias, essas pessoas, você entendeu? E sempre fomos parceiros, sempre sentimos a mesma dor e participamos da mesma luta. E nunca vamos abandoná-los. Agora, tem uma coisa. Nós abandonamos uma porção de companheiros e companheiras no caminho da estrada. E então, nós temos que resgatá-los. E eu diria que você pode ser que seja uma paixão, mas é coisa de paixão mesmo. Isso aqui é coisa de paixão, não pode ser só racionalidade nisso, não. Mas na racionalidade nós temos argumentos para defendê-lo. A Comissão Nacional da Verdade admitiu que camponeses mortos, desaparecidos, perseguidos e tal, e os povos indígenas, eles são objeto da investigação e podem ser incluídos. Qual é o problema que nós temos na Comissão Nacional da Verdade? Nós temos na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que são e na Comissão de Anistia, é que as leis foram feitas, primeiro, para a resistência urbana, segundo, para partidos organizados, ou para militantes de partidos organizados, e terceiro, com certas conformações sobre coisa do trabalho, como se fosse o mundo do trabalho formal, quando a maioria da população brasileira, em 60, 70, era rural, e as relações de trabalho nós sabemos quais eram. Não eram formalizadas, e o poder local era exercido pelo latifúndio, pelo senhor de engenho, pelo senhor de castanhal, pelo senhor da goma, lá da Évia, lá do borracha, você entendeu? Então, esses senhores, no caso de camponeses, eles foram os agentes que fizeram a política de exclusão histórica, né, e que fizeram a política de repressão. Então, aí, veja bem, aí as comissões do Estado, as leis do Estado, falam assim, não, só quando identifica quando é o agente do Estado. Isso é uma farsa. Desde o golpe militar, isso é uma farsa. Hoje a comissão, as pesquisas indicam, porque, entendeu? Quando foi dar o golpe lá em Governador Valadares, no dia 28 de março de 1964, um bando de fazendeiros aliado com policiais que se reuniram no quartel, entendeu? Baixaram para invadir o Sindicato de Trabalhador Rural, que tinha o Chicão, tinha o Olavo, tinha uma esquerda organizada lá. O que aconteceu? O pessoal que estava lá recebeu a bala, matou um dos comandantes da direita. No dia 31, eles foram lá e fizeram como fizeram no prédio da Uni. Entendeu? Dizimaram. Obviamente, quem era ligado ao Partido Comunista e tudo, vazou, porque ia ser morto. E mataram realmente. Mataram 2 dos que eram ligados ao Partido Comunista.
Então, e lá você pode olhar, toda a imprensa comunista, em grande parte, não foram o Dobbs que foi lá, embora em alguns, como foi lá em Mato Grosso do Sul, onde os fazendeiros se reuniram no quartel e baixaram lá e foram perseguir eles próprios. Assim como lá em Belo Horizonte, o general Bragança, ele criou uma milícia chamada os Amarelinhos, que o quartel-general era perto da minha casa, porque eu morava ali perto do campo do Atlético, ali, embora eu seja cruzeirense, né, e tem esse problema, mas eu morava ali perto do campo. E aí eles caçavam literalmente comunistas. Então tinha uma delegação assim de quem era militar para os civis. E isso sempre aconteceu na cidade. Agora me diga uma coisa, se nós reconhecemos isso na cidade, por que nós reconhecemos no campo? Isso é uma incongruência que essa comissão aqui poderia ajudar politicamente, conceitualmente, para que nós esclareçamos isso aos agentes do Estado que trabalham hoje, a Comissão aos Direitos da Extinção, para que nós não cometamos, sob o propósito de fazer injustiça. Sob o propósito de nos acusarmos os abusos, nós endossemos omissões hoje, porque aí vai ser sempre minha verdade. E é isso que nós não queremos. Muito obrigado, senador.